E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Service Portal Magic. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês podem criar uma página de login aí no seu Service Portal, no seu Service Now, tá? É essa página aqui que a gente vai construir no vídeo de hoje, vou deixar o Figma disponível aí pra vocês. Lembrando que ela é uma página de login bem simples, tá? Onde a gente só vai colocar usuário, senha, né? A possibilidade do usuário marcar para ele lembrar do login, né? E o link para poder fazer o reset de senha. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, tá? Eu tenho aqui a minha instância, eu tenho alguns portais criados aqui. Vou pegar o portal aqui de exemplo, que é o portal Out of Box, que sempre vem nas instâncias, que é o /sp, tá? Eu tô aqui numa instância minha de teste, um escopo, na verdade, vou mudar para o escopo global, para vocês verem. A gente tem aqui uma página de login, tá? Tem a possibilidade de você colocar uma página de login. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você entrar com o nome da sua instância /sp num navegador que não esteja logado, essa página de login que vai entrar em ação. Então uma coisa que vocês têm que observar é que, deixa eu abrir essa página de login aqui que se chama Landing, é que essa página ela tem que ser pública, já que ela vai ser acessada por usuários que não têm login, né, que não estão logados, então ela tem que ser pública para ser acessada por qualquer um. E o seu widget também tem que ser público, né, porque senão a pessoa que não está logada não vai conseguir ver, ok? E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então a gente não vai criar uma página de login padrão para a plataforma, a gente vai criar uma página de login específica para um portal. Então se você tem, por exemplo, um Employee Center, né, você quer criar uma página de login personalizado para os seus usuários, por exemplo, aqui no ESC, se a gente abrir aqui, a gente consegue ver que tem uma página de login personalizada. E para testar essa página de login, vou fazer um teste com uma aba anônima, vou copiar aqui a URL da minha instância, vou dar o Ctrl Shift N, então vou dar o /sp, por exemplo, porque aqui eu entro numa tela onde eu não estou logado, tá? Então essa é aquela página landing lá do /sp que a gente viu, ok? E a gente pode botar aqui o ESC também, que você vai ver a página de login padrão do Employee Center. E no nosso caso, a gente vai criar uma página de login padrão para o portal que eu criei, que é o My Portal, tá? Como eu não tenho nenhuma página selecionada nesse meu portal, vou mostrar para vocês, o ServiceNow automaticamente coloca essa daqui pra gente, tá bom? Então, como eu falei, eu vou colocar nesse MyPortal, que é um portal criado aqui. Eu acabei criando ele nesse outro escopo aqui, eu vou mudar para cá, mas você pode criar no escopo que você quiser, isso não importa tanto. O que importa é você ter o portal para colocar essa página, tá? Então, vocês podem ver que não tem nenhum campo criado, a única coisa que foi criada é, de fato, o portal, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa página de login, que é uma página normal. Então, você pode vir aqui, selecionar qualquer página, tá? Mas a gente vai criar uma página nova, então vou clicar aqui em New. Eu vou colocar aqui My Portal Login Page e aqui a gente vai botar, eu vou botar aqui um MP de My Portal Login, por exemplo, e eu vou marcar a página como pública, né? Porque ela tem que ser acessível por qualquer usuário, mesmo que ele não esteja logado, obviamente, até porque o intuito é ele fazer o login. Então a gente pode dar o submit, que ele vai criar a página e já vai fazer a referência aqui pra gente, então a gente já pode salvar aqui, ok? Próxima coisa que eu vou fazer é clicar aqui no izinho, né? No campo no sys pop-up dele, vou abrir o registro, e aqui embaixo a gente vai vir no Open InDesign, tá? E aqui no Open Design, a gente vai começar a planejar a estrutura da nossa página. Se a gente apertar aqui no Figma Shift G, a gente vai ver as réguas, tá? Eu que desenhei essa página aqui, meu foco não é design, eu não sou UX e UI, então assim... mas eu fiz algo seguindo um pouco a estrutura padrão que a gente tem aqui do Grid System, do Bootstrap, tá? Que a ServiceNow utiliza, que é utilizando a 12 colunas. Então, se você contar aqui, são 12, onde a metade, deixa eu ajustar aqui, cada um deles está ocupando 6 colunas, né? Então, esse lado direito que tem o lado rosa da imagem aqui, vamos dizer assim, ocupa 6 de coluna, e aqui do lado esquerdo também ocupa 6. Então, uma coisa que a gente pode fazer é adicionar aqui a nossa divisão de 6 e 6, ok? Então, aqui do lado esquerdo vai ficar o nosso login e tudo mais, do lado direito vai ficar a nossa imagem. Outra coisa que a gente vai fazer é, lá no container, tá? Antes disso, antes de mostrar isso, vamos fazer as configurações das cores aqui dos de cada coluna para vocês verem essa mudança que eu ia fazer no container. O que a gente vai fazer é, a gente pode vir aqui no page, isso você pode criar num tema, mas o foco não é configurar tema nem nada, o foco é a página de login, então eu vou mostrar, eu vou criar você mais objetivo aqui na forma de fazer as coisas, tá? Então eu vou criar na própria página essa estilização, mas como eu ia dizer, você pode fazer no tema também. Eu vou criar aqui um ponto
left side, ok? Só para a gente indicar que é o lado esquerdo, ok? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou declarar que essa classe vai ter o background do nosso left side, que nesse caso aqui é a cor da nossa page. E aí, se F5, 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 deixa eu tirar o, opa, deixa eu tirar o Shift G aqui para tirar o grid, né? Se a gente clicar aqui em toda a página, a gente vai ver que a cor, na verdade, é isso daqui, ó. O F5, F5 é a cor do background do Figma, né? Então, se a gente mudar aqui, vocês vão ver que é a cor do background do Figma. Acabei me equivocando. Você pode clicar aqui em login, é essa cor aqui, F8 FAFC. Vou colocar ela aqui. E eu vou falar que ela vai ter uma altura de 100 VH, ou seja, view rate port, que é a largura do seu navegador aqui até aqui embaixo, antes de ter uma barra de rolagem. Então, 100 VH, ok? E agora eu vou criar uma classe para o meu lado direito. Então, vou botar right side, onde ele vai ter um background, que vai ser esse gradiente aqui, tá? Eu vou deixar o código para vocês aí, que é esse daqui. Eu também vou colocar a altura de 100 VH, porque eu também quero que ele tenha a altura de cima até embaixo do seu navegador, sem criar, antes de criar a barra de rolagem, né? Então a gente pode salvar. Nada vai acontecer, porque a gente não aplicou essas classes em lugar nenhum. Então a gente pode vir aqui em Page. Opa, Page não. Clica aqui na coluna do lado esquerdo, né? E a gente vai aplicar essa classe que é a left side. Então, para aplicar uma classe, basta você colocar left side. Essa classe ela pode vir do tema, ela pode vir da página, pode ser uma classe do Bootstrap, tá? Obviamente só não pode ser uma classe de widget, porque não faz sentido, mas para aplicar uma classe numa coluna, é só você fazer isso. Pode dar o save. Beleza, já aplicou a altura, já aplicou a cor. Agora a gente vai fazer isso para a coluna do lado direito, e o nome da classe é right side. A gente coloca aqui, salva, e tá lá, lado esquerdo e lado direito. A gente pode testar isso daqui, lembrando que é uma página normal, então ela é acessível a qualquer momento, a gente não precisa necessariamente ir lá na aba anônima ou em outra aba para ficar testando. A gente pode copiar aqui, basta colocar o sufixo do seu portal e o ID da página, e tá lá o MP, a página MP login aqui carregada, tá? Uma das configurações que eu ia fazer logo no início, que eu falei, é remover esse paddingzinho aqui que ele fica, tá vendo? Que ele gera esse espaçamento aqui. Então, para remover isso, basta a gente vir no container, clica aqui no lapisinho para editar, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, em Move to Header. A gente vai fazer com que o container tire esse padding que fica aqui, tá? E ele vai encostar aqui, beleza? Repara que ele gera, né, essa barra de rolagem. Se você clicar aqui no inspecionar elemento, clicar aqui para inspecionar toda a página, vocês vão ver que a section, que tem a class page, tem esse overflow alto. Overflow é basicamente quando você sobrepõe, né, quando você transborda, melhor dizendo, o conteúdo. Se a gente desativar esse overflow, repara que ele some, a barra de rolagem some. Então a gente vai alterar isso. A gente pode vir aqui na page, e a gente pode falar que o elemento section que tem a classe page vai ter o overflow hide. Então a gente está sobrescrevendo uma classe nativa. Como o CSS da page ela é prioritária, então a gente acaba de fato sobrescrevendo. A gente pode dar o save. Se a gente der o F5 aqui, a gente vai ver que de fato a barra de rolagem sumiu e ele não tem mais o padding. Só que aqui, né, repara que o lado esquerdo e o lado direito ele ocupa, vamos dizer, cada um todo o seu espaço disponível, né? Então, para a gente fazer isso é muito simples. Basta a gente vir aqui no nosso container e ao invés dele ser fixo, né, num espaço específico, ele vai ser fluido, né? Então, ou seja, ele vai pegar sempre 100% do tamanho e a sua coluna vai acompanhá-lo. Então a gente pode colocar fluid, automaticamente vocês podem ver que já mudou. Se a gente der o F5, repara que tá lá o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito dividido certinho, cada um pegando 100% do seu conteúdo. E se vocês repararem também, não tem mais barra de rolagem gerada e não tem mais os espaçamentos aqui. Então agora a gente pode começar o desenvolvimento dos nossos widgets aqui, do nosso conteúdo. Então eu acho que a gente pode começar pelo lado direito, porque o lado direito é mais simples, é só a imagem. Então a gente vai começar a criar um widget para poder exibir essa imagem aqui, tá bom? Então a gente pode vir aqui na parte de widgets, a gente pode vir aqui em Service Portal e vamos dar um novo widget aqui. O nome eu vou dar um nome de My Portal, né, para indicar que é o My Portal. Na verdade o nome aqui a gente pode botar My Portal Image, a gente pode botar aqui um ID MP Image, login image, né, para ficar bem mais descritivo do que é MP login image, né?
Então, lembrando que o widget tem que ser público, né, para ser visto por todo mundo, e a gente pode dar o submit. A gente pode vir aqui no nosso page design, então a gente vai dar um F5 aqui para capturar as mudanças, né, para a gente conseguir pegar o widget aqui. A gente pode botar aqui my portal, e ele aparece aqui, login image, basta a gente clicar e arrastar aqui para o nosso lado direito. Beleza, o nosso widget está adicionado aqui, só que não tem conteúdo nenhum, então se a gente der um F5 aqui, por exemplo, a gente não vai ver absolutamente nada, né? Então a gente pode vir aqui, filtrar pelo Updated e abrir nosso My Portal Login Image aqui. A gente pode abrir ele pelo Edit Editor, porque é a melhor visualização que eu acho que vocês vão ter. Acabou substituindo ali meu page design, mas não tem problema. O que a gente vai fazer aqui agora é basicamente exportar essa imagem. Então no Figma, se você não sabe, você pode clicar aqui em todo o grupo, vir aqui em Export, você pode exportar como SVG, ou PNG, ou JPG, né? PNG e SVG serão as melhores opções. Nesse caso, como a imagem é de fato um SVG, eu vou exportar como SVG porque é um formato um pouco mais performático, tá? Então basta clicar aqui em Export. Beleza, depois de exportar, a gente vai ver aqui em Images. Você vai aqui em Images, System UI, você pode dar um New. Aí aqui eu vou botar Login Image, botar aqui Woman, né? Só para indicar, ponto .svg, porque é o formato da nossa imagem. Vou copiar aqui. Eu sei que ele vai colocar o nome do escopo, então vou colar de novo, tá? Categoria eu costumo colocar Service Portal, mas isso aqui não é um campo obrigatório. Você pode colocar, vem aqui e adiciona a sua imagem. Depois da sua imagem adicionada, é só você dar OK. E tá lá a imagem adicionada na sua instância. Agora eu vou, para colocar ela é muito simples, basta você vir aqui, image src e colocar o nome que você deu. Então eu vou salvar. E agora se a gente vier aqui e atualizar, tá lá a nossa imagem, tá? A imagem você não precisa deixar ela pública, nem tem essa opção. Automaticamente, pelo widget ser público, a imagem já se torna pública, tá? Agora a gente pode configurar aqui, então a gente pode criar, por exemplo, uma class, e nessa class a gente pode botar mp login underline container, tá? Vou botar aqui mp image login underline container. A gente pode vir aqui, a gente vai falar que ele vai ter uma largura, né, de 100%, uma altura de 100%, e a gente vai falar, vai dar um display flex, vamos alinhar, alinhar ao centro, verticalmente, e vamos alinhar ao centro horizontalmente. Então vamos salvar. Opa, ele vai dar um erro porque eu botei 2 ponto e vírgula ali. Deixa eu salvar de novo. Vamos dar um F5. E tá lá, ele funcionou. Só que ele centralizou, na verdade, aqui com o Justify Content. Só que se a gente vier aqui em inspecionar elemento, vamos ver o porquê que ele não colocou aqui. Se a gente vier aqui na imagem e colocar a altura aparentemente não pegou. A largura pegou, mas a altura não pegou. O que a gente pode fazer é colocar que ele vai ter uma altura de 100 VH, igual tem o lado direito. E já vai funcionar, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente pode vir aqui que em vez de dar a altura de ser de 100%, ele vai ter a altura de 100 VH. Por quê? Porque 100% é sempre 100% referente a alguma coisa. Geralmente é referente ao seu pai. Como esse widget aqui, ele fica sempre dentro de uma div, que fica dentro de um span, e acaba que esses elementos que ele fica dentro não tem a largura de 100% do pai, né, que seria a linha, acaba que ele não consegue atingir pegar esse valor também, tá? Então se a gente salvar e atualizar, tá lá a nossa imagem já configurada. O que a gente pode fazer aqui para deixar isso legal é criar uma instance option para passar a URL de forma dinâmica, né? Então a gente pode botar aqui image URL. Image URL é o nome do nosso item. Vou deixar no campo string. Vou deixar o default value, essa nossa imagem aqui que a gente colocou agora, né? E a gente pode deixar uma hint aqui que seria coloque, vou botar aqui URL da imagem upada na DB Image. É DB Image o nome da tabela? DB Image. Isso aí. Então você passa o URL aqui que automaticamente a gente vai fazer a alteração da imagem, né? E para isso, basta a gente vir aqui, muda e bota options.image underline URL, porque é o nome que a gente deu lá pro nosso name. Se você não entende isso que a gente está fazendo, né, trabalhando com as instance options, eu tenho uma playlist aqui no canal que eu falo dos conhecimentos de base, os conhecimentos que eu julgo ser essenciais para vocês dominarem isso daqui que eu estou fazendo, tá? E lá na parte 2, se eu não me engano, eu falo sobre as instâncias, então isso daqui lá fica bem explicado o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou botar aqui a diretiva ngsrc
já que eu estou usando um valor vindo do meu scope, e vou colocar os 2 pontos aqui para ficar one way bind, né? Ou seja, ele pega a imagem, vincula e não cria um watcher e isso não fica gerando problema de performance. Pode salvar. Se a gente der o F5, aparentemente vai continuar a mesma coisa. E se a gente quiser, por algum motivo, colocar, sei lá, qualquer imagem, vou pegar essa imagem aqui, acaba que é muito simples. É só a gente vir aqui, Instance Option, e passa a nossa nova imagem aqui. A gente salva. Tá lá atualizado, não ficou legal, né? Eu peguei uma imagem bem qualquer aqui, mas acabou funcionando. E como essa nossa imagem é a default, é só eu apagar, que ele já vai deixar como default. Show de bola. Feito o lado direito, agora a gente pode ir para o nosso lado esquerdo. Mas antes disso, vamos vir aqui, vamos copiar isso, vamos lá na aba anônima para ver se está tudo certo, né? Ou seja, simular um usuário que não está logado. Carregando aqui, beleza, nossa imagem carregou, tudo carregou configurado certinho, então tá funcionando. Agora sim, a gente pode ir para o nosso lado esquerdo aqui. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a mesma coisa que eu fiz com a imagenzinha, vou exportar ela também como SVG, já que é apenas um texto. Como eu não tenho essa fonte nem nada do tipo, eu poderia fazer na mão aqui e tal, mas eu vou exportar como SVG porque é mais fácil e fazer o upload lá na DB Images. Cliquei aqui para fazer o export, vou dar um new aqui, vou colocar my company underline logo.svg. Vou copiar a imagem porque eu sei que ele vai substituir o valor. Coloca aqui. É uma imagem que eu vou usar no Service Portal, então bota a category como Service Portal. Faço o upload da minha imagem, dou OK. E tá lá a minha imagem selecionada, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui agora é, vou vir aqui e vou criar um novo widget para esse nosso lado esquerdo, tá? Se a gente for parar para analisar, o nosso lado esquerdo, ele tem aqui o logo, ok? Ele tem aqui a seção de login, tá? Eu não vejo necessidade da gente separar isso aqui em widgets separados e tal, enfim, eu acho que só vai gerar vamos dizer, uma burocracia desnecessária, até porque é um widget muito simples, né? Onde ele vai ter o campo de input e o botão aqui para o usuário fazer o submit, e não tem necessidade da gente sair separando tudo, tá? Porque não vai ser reutilizável, isso aqui vai ser utilizado somente aqui, então o único widget para compor todo esse nosso lado esquerdo aqui eu acho que é o suficiente. Então eu vou colocar aqui my portal login form, por exemplo, a gente pode colocar desse jeito, vou apagar esses underline que ele coloca aqui. Vou copiar esse nome, vou dar um submit, porque agora eu vou vir aqui no Page Design e já vou colocar ele aqui no filtro, né? Já está aqui disponível pra gente, já vou clicar e arrastar ele aqui. Beleza, ele já está aqui, a gente vai dar um F5, não vai ter nada nele, porque não tem conteúdo, né? Uma coisa que a gente tem que fazer aqui é vir aqui em Open Platform, clica aqui no hambúrguerzinho, clica para abrir na plataforma, porque a gente não pode esquecer de deixar esse widget público, tá? Então deixa ele público, dá um save. Agora sim, que ele está público, a gente salvou, a gente pode fechar, tá? Se você quiser assinar, pode dar um F5 aqui, só para ter certeza de que ele pegou as alterações e beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa imagem aqui. Então a gente pode inclusive copiar esse exemplo aqui que a ServiceNow dá pra gente. Pode colocar aqui e salvar, só para a gente ver se o nosso edit está de fato na página como a gente espera. Beleza, tá lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma classe nessa div. Vou colocar aqui my portal form underline contain. Acabou indo um a mais aqui, né? Vou copiar, vou vir aqui no CSS. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é que ele tem view pad, ele tem um pad de 48 e ele tem uma margem na esquerda de 120 pixels. Então, beleza. Então, a gente vai fazer aqui. Primeira coisa é que ele vai ter uma largura de 100%, eu quero pegar toda a largura disponível para ele. E ele tem uma margem top, né, de 48 pixels, tá? Ou você pode botar 4.8 RAM, mas não tem problema você botar 48 pixels, porque a ServiceNow converte quando ele vai gerar sua página, mas eu vou botar 4.8 RAM, que já é o costume, tá? E ele tem um margem left de 120 pixels ou 12 RAM, na verdade, né? Que dá os 120. Se a gente salvar aqui, vier no portal e atualizar, tá lá a nossa imagem. Aí você pode tirar um pouco o zoom para ver como ficaria, colocar um pouco de zoom para ver como ficaria também, né, em telas menores. E a gente vai ver aqui como que ele se comporta, ok? Feito isso, agora a gente pode criar uma outra div aqui dentro, né? E essa div vai ser o nosso formulário, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar esse nosso texto. Então, a gente pode colocar ele como um H1 aqui, seria acesse a plataforma, e depois a gente pode colocar aqui como um parágrafo, né? Na verdade, eu vou botar ele como um H2, já que seria uma espécie de subtítulo. A gente pode botar como um H2 e ele vai ter esse texto aqui, que é o faça login para fazer pedidos, obter
ajuda ou relatar um problema. Esse texto aqui eu peguei ele do login do /sp e traduzi, tá? Não foi eu que criei esse texto, não. Se a gente salvar aqui e atualizar lá no nosso portal pra gente ver, tá lá o nosso elemento aqui. Uma coisa que a gente vai fazer é, primeiro de tudo, colocar uma classe aqui. Deixa eu fechar o nosso client script aqui e o nosso server script. Vamos deixar só o HTML e CSS. A gente pode colocar aqui uma classe que vai ser my_portal_form. Na verdade aqui eu não vou botar esse nome todo, eu vou botar form container, tá? Vou botar como form container. E aqui eu vou falar que ele vai ter uma altura de 100%, tá? E ele vai ser display flex, align items center, justify content center. Provavelmente ele não vai funcionar pelo mesmo problema do outro elemento, do outro widget. Ele não vai pegar essa altura de 100%, porque o pai dele não tem altura de 100%. Vamos ver. Como eu esperei. Ele não vai fazer a largura de 100%, o tamanho de 100%. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui antes é só colocar que a direção é em coluna, porque eu não quero um elemento do lado do outro, eu quero um elemento embaixo do outro, porque é como se comporta aqui, né? Então, se a gente salvar e atualizar, ele vai continuar basicamente a mesma coisa, só que centralizado. Inclusive, esse align item center aqui a gente pode remover. Se a gente salvar aqui e atualizar, vocês vão ver que continua a mesma coisa, tá? O que a gente vai fazer aqui é basicamente o seguinte. A gente pode dar um espaço no elemento, vamos puxar aqui um pouquinho, tá? Opa, calma aí. Pode puxar aqui um pouquinho, clica aqui. Uma coisa que a gente vai fazer é falar que o nosso widget, deixa eu pegar esse carinha aqui. A gente vai falar que o nosso widget vai ter uma altura de 100 VH, o nosso container, né? Automaticamente, se a gente for ver, o elemento já vai pegar o restante disponível ali para ele, já vai fazer, já vai centralizar o elemento aqui, tá? Então, é basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui no outro, né? Porque ele está pegando 100% do seu pai, esse form container, e no caso, o pai dele não tem um tamanho, então a gente tem que colocar um tamanho que é o de 100 VH. Se a gente salvar e atualizar, vai ver que a nossa alteração aqui foi feita, ok? Agora vamos utilizar os nossos textos, né? Uma coisa que vocês vão ver é que o H1, um monte de elemento aqui que a gente coloca, ó, tá com umas margens meio que padrão e tal. Então, primeiro de tudo, a gente vai remover isso daqui, tá? Então a gente pode vir aqui, logo no início, falar que nosso H1, H2 vão ter margem de 0 pixels, vão ter padding de 0 pixels, tá? Então vamos remover as margens padrões. E aqui no nosso form container, a gente pode colocar aqui o nosso H1, né? Ele vai ter as características que estão aqui, que é basicamente, o texto é Inter, eu não vou colocar como Inter, tá? Vou deixar a fonte padrão, mas ele é negrito, fonte weight é 36 e a cor é essa daqui. Então a gente vai colocar aqui fonte weight não, fonte size é de 36 pixels, a cor do texto é essa daqui, e o font weight é o bold, né? Eu falei que é 36, mas o font weight é o bold, é negrito. E para o nosso H12, eu já vou fazer logo ele, antes de a gente ver como é que ficou. Ele é regular, o tamanho é 20 e a cor é essa daqui, tá? Então ele tem um font size de 20 pixels, né? Ou melhor, 2 rem, e aqui eu vou botar 3.6 rem. O color é esse daqui e o font weight é o normal, né, no caso aqui. Se a gente salvar e atualizar, a gente vai ver que já está bem mais próximo aqui do que foi. Beleza, agora a gente pode fazer o nosso formulário aqui. Para isso, a gente vai criar aqui dentro, de fato, uma tag form, tá? E nessa tag form, a gente vai colocar aqui o nosso... A gente pode criar o seguinte, a gente cria um grupo, né, uma div para agrupar o label input, né, a gente faz tanto com o usuário, tanto com a senha. Então a gente pode criar aqui uma div. Nessa div a gente vai ter o nosso label, que vai ser usuário, então já vou colocar aqui o padrão usuário, para a gente traduzir, né? Então não pode esquecer disso. Inclusive eu esqueci de fazer isso aqui nos outros. Usuário, e acesse a plataforma, né? Para poder receber, já esperar receber traduções, né? Então, e aqui a gente pode colocar o input. Esse cara vai ser do type text, tá? E ele vai ter um placeholder, que é o digite o seu usuário. Beleza? A gente pode copiar essa div aqui. Inclusive, a gente já pode botar uma classe para ela, que seria form group container, por exemplo. Aí sim, agora sim a gente copia, cola. Aí que a gente pode botar senha. O type aqui é
password, e aqui a gente pode colocar o placeholder, que é digite a sua senha. Dá um Ctrl A para selecionar tudo, Shift Tab para identar, a gente pode salvar e dar um F5 aqui para ver como é que ficou. E tá lá o nosso login e a nossa senha, tá? Inclusive, por ter posto numa tag form, repare que o meu navegador já preencheu, porque ele entende que de fato isso aqui é um formulário a ser preenchido, né? Então isso é bem legal. O que a gente vai fazer aqui agora, a gente pode colocar aqui como uma class, chamar o nosso form. Inclusive aqui eu botei form container, vou botar aqui na verdade, vou botar content form container. Então muda aqui, porque aí sim esse cara eu chamo de form container, tá? Então a gente pode colocar aqui essa classe, a gente pode botar esse form group aqui dentro, né? E aqui a gente vai falar que ele vai ser um display flex, com a flex direction de coluna, porque a gente quer um elemento embaixo do outro, né? Já que está um elemento do lado do outro, a gente não quer isso, a gente quer um embaixo do outro, tá? Aqui a gente vai ver qual é o espaçamento do elemento para o texto, que é de, do input para o nosso label, que é de 10, então a gente pode dar aqui um gap de 1 rem, ok? E o nosso label, né? Já vamos configurar aqui o nosso label. O nosso label, ele tem um font size de 16, font weight bold e essa cor aqui. Então a gente vai colocar font size, né, de 1.6 rem. A cor é essa daqui. E o font weight é o bold, ok? A gente pode salvar e ver como que ficou. Salvar e atualizar. Tá lá o nosso elemento, o nosso label já customizado e um elemento embaixo do outro, tá? Agora vamos mexer no nosso input. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso input é vamos remover qualquer margem que ele tenha, vamos remover qualquer padding, border, a gente coloca border none, a gente vai colocar outline aqui também none, background, a gente vai botar transparente, tá? Para remover qualquer estilização que esteja atrapalhando a gente, que são as estilizações nativas do navegador, né? A gente salvar aqui e atualizar, a gente pode ver que está lá o nosso elemento basicamente cru, né? Só o background aqui que aparentemente não aplicou, mas não tem problema. O que a gente vai fazer aqui, inclusive a gente pode remover isso daqui e colocar aqui junto com o nosso H1, né? E esse input a gente pode incluir também o button, tá? Que ele já vai fazer tudo isso para o button. Então é só botar uma vírgula e botar o nome da tag aqui, tá? Ok, e aí para o nosso input a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar que ele vai ter um padding, né, de 16 pixels em cima e embaixo e na esquerda e na direita. Então é basicamente pad de 1.6 rem que ele aplica em qualquer lugar. O color dele a gente pode botar um 000, um preto, ok? E ele vai ter uma borda de 1 pixel. Então a gente pode botar aqui border, 1 pixel solid e essa cor aqui. Ele tem um border radius de 4 pixels, então a gente vai botar aqui border radius de 0.4 rem. E acho que é isso, a gente salvar e atualizar já deve ficar bem próximo do que a gente quer. A gente pode salvar, pode atualizar aqui. E tá lá bem parecido com o que a gente quer. Lembrando que a gente pode limitar o tamanho, né? O tamanho é de 387, então eu vou fazer isso daqui. Né? O width, max width de 100%, né? Para responsividade, só que ele vai ter um max width de, vou botar 390, né? 390 pixels. Só para arredondar o valor mesmo. Se a gente salva aqui e atualiza, a gente vai ver que tá lá, ele colocou o nosso elemento aqui limitado. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora é nesse form container dar um espaçamento. A gente pode ver qual é o espaçamento, é de 57 pixels. Eu vou dar um espaçamento de 58. Então aqui no próprio form container eu vou dar um margem top de 5.8 rem, tá? Eu vou falar que ele vai ser um display flex. Na verdade eu não vou fazer isso não. O que eu vou fazer aqui é basicamente o seguinte. Eu vou falar aqui o form group, né, que é todo esse grupo aqui, ele vai ter, se ele não for o last child, ou seja, o elemento que tenha essa classe e que não seja o último filho, vai colocar uma margem bottom de quanto? Para poder colocar um espaçamento de um elemento para o outro, ele vai colocar de uma margem bottom de 1.6 rem. Ou seja, ele vai colocar no primeiro elemento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Se ele for o último, ele não coloca.
Mas como a gente só tem dois, ou seja, ele só vai colocar no primeiro, tá? Mas se você tivesse vários, ele colocaria em todos, menos no último. Então isso aqui é um hackzinho que você consegue fazer aí para colocar os espaçamentos sem precisar dar display flex e colocar margem e etc. Beleza? Já deu espaçamento aqui, já deu espaçamento aqui também entre os elementos. Uma coisa que ele está colocando é esse background aqui. Ah, tá. Eu acho que ele está colocando esse... Como eu não coloquei um background e o background está transparente, eu acredito que ele esteja colocando a cor de fundo da página, que é essa daqui. Inclusive a gente pode selecionar aqui o lado esquerdo. Beleza, então o que eu vou fazer aqui é basicamente colocar um background FFF, que é o background branco, tá? Que é o background branco, que de fato é o background do login aqui. Salvar e atualizar. Ele está aparentemente sobrescrevendo. Ah, na verdade, isso daqui aparentemente é do navegador, tá? Se eu tiro aqui, o navegador... o navegador que está colocando isso daqui quando ele preenche os dados, então, enfim, não é nenhuma estilização minha não, tá? Ok, tá criado aqui os nossos elementos, agora o que a gente pode fazer é... Eu vou só limitar esse texto, eu falei que eu não iria, mas eu vou porque eu acho que fica mais legal. Então eu vou colocar aqui que ele vai ter uma largura de 100% e o max width dele eu vou colocar 390 pixels também, que é para acompanhar os inputs, porque assim tá um pouco estranho sem acompanhar aqui. Beleza, agora sim o texto aqui tá acompanhando, né? Como o meu coisa tá preenchendo, automático ele tá fazendo isso. Mas ok, inputs personalizados, agora a gente pode ir para a parte do esqueci minha senha e lembrar de mim, tá? Então, para isso, a gente vai criar aqui uma div, onde a gente vai ter um link, vou botar aqui por enquanto qualquer coisa, que é esqueci minha senha, e nesse outro a gente vai ter uma outra div, que vai agrupar o label, lembrar de mim, né? E ele vai ter um input do tipo checkbox. Se a gente salvar aqui e atualizar, tá lá os dois elementos. Esqueci de mim e lembrar de mim, esqueci minha senha, né? Então o que a gente vai fazer aqui é dar um class. A gente pode botar aqui um, sei lá, footer form container, tá? Não é um nome muito bom, mas enfim, o nome é o menos importante aqui. Nesse caso, o ideal é vocês entenderem como funciona. Aqui a gente tem um form group e aqui a gente pode colocar aqui embaixo fazendo um encadeamento. A gente vai falar que ele vai ter um display flex para colocar um elemento do lado do outro. A gente vai alinhar os itens ao centro, né? Eles vão ter um justify content de space between, porque eu quero um elemento o mais espaçado do outro possível, porque é o que acontece aqui. E como ele está pegando a largura de 100%, e eu não quero isso, eu quero que ele tenha a largura de 100% quando for em telas menores, mas eu não quero que ele ultrapasse o tamanho máximo de 390, tá? Se eu não fizer isso, o esqueci minha senha, o lembrar de mim vai ficar aqui, o esqueci minha senha vai ficar aqui. Então a gente tem que limitar o tamanho. Se a gente salvar aqui e atualizar, a gente vai ver os dois elementos aqui. Se a gente dar um space no elemento e vir aqui, a gente pode ver que os elementos eles estão com uma certa estilização que não está muito legal, né? E como o form group ele não é o último filho, tá? Ele aplicou a margem bottom de 16 pixels. Então vamos ajeitar tudo isso, tá? Vamos ver só se o espaçamento aqui é de 16. Mas eu acho que sim, porque está seguindo o padrão, tá? A gente pode manter essa margem, o que a gente vai fazer é estilizar esses elementos aqui. Então aqui nesse carinha a gente vai colocar que o A, ele vai ter um text decoration, né? Ou seja, aquele underline, porque atualmente ele não tem. Então a gente vai colocar aqui text decoration underline. A gente pode pegar as estilizações, que a cor é essa, font weight regular, font size 16. Então, font weight é o normal. Font size é 1.6 rem. E o color é esse daqui. A gente pode salvar e atualizar. Tá lá o nosso esqueci minha senha. E agora a gente tem o lembrar de mim, que acredito que seja bem parecido. É bem parecido. Então a gente pode copiar esse carinha aqui. Na verdade a gente pode dar uma vírgula aqui, né? E dar um label. Ou seja, ele vai aplicar a mesma estilização para os dois. Só que o label, ele só não tem o text decoration, né? Então a gente tem que... Esse text decoration aqui, underline, a gente bota um none aqui. Porque eu quero a estilização menos o text decoration.
Vamos salvar de novo, vamos atualizar. E tá lá, esqueci minha senha e o lembrar de mim. Eu não vou ajustar aqui para ficar muito certinho, porque isso é meio chatinho de fazer. Inclusive eu vou tirar aqui qualquer margem, 0 pixels. Padding de 0 pixels também. Isso eu vou colocar aqui, vou salvar. Que ele coloca umas margens meio chatas aqui, o label. Beleza, se vocês quiserem, vocês podem melhorar, chegar o mais próximo possível, mas eu não vou, tá? Só essa cor aqui de preenchimento que tá me chateando, mas tranquilo. Assim tá ficando o nosso projeto e assim é o Figma desenhado, tá bem parecido com o que foi proposto, né? Então, beleza. Agora falta só fazer o botão de entrar e para isso a gente pode criar aqui um button. Ele vai ter o entrar aqui, lembrando de colocar sempre assim com esse padrão para facilitar na hora da tradução, tá? Esqueci de colocar nesses daqui são importantes. Inclusive no placeholder também funciona, então você pode colocar aqui no placeholder também. Beleza, colocamos o nosso botão de entrar e a gente pode botar aqui que ele vai ter uma classe de login button, ok? E aqui o type dele vai ser o type submit, porque quando ele clicar em entrar, ele vai rodar a função de submit do form, ok? Então o type dele é submit. A gente pode copiar essa classe aqui, login button, e vamos colocá-la aqui. Mas antes disso, vamos salvar e vamos ver como é que está lá o nosso portal. Beleza, tá lá o nosso botão de entrar. Então, uma coisa que ele vai ter é um margem top, já para afastar. O margem top, a gente pode colocar uma margem top de 16 pixels também. Aqui tá 18, vou botar aqui 18 pixels, tá? Beleza. Uma largura de 100% com tamanho máximo de 390, para manter o padrão. E aqui a gente vai colocar um border radius de 4. Essa é a cor de fundo dele. O font size 20, tá? Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, background, vai ser esse daqui. Border radius de 4 pixels. Border radius de 4 pixels. A cor dele ali eu já vi que é branco. Font weight é um bold. O font size é 20 pixels, ou melhor, 2 rem. E a gente pode dar um padding em cima de 16 pixels. Ali tá 15, mas eu vou botar de 16 para arredondar. Em cima e embaixo é 16 pixels, ou 1.6 rem. E na esquerda e na direita eu vou deixar zerado, tá? E uma coisa que eu vou fazer aqui, né? Vamos só separar aqui, largura, ok, border radius, os elementos de fonte. Isso aqui, a margem eu vou deixar junto com o padding. Vamos salvar, só para ver como é que ficou. Pode dar o F5 aqui, tá lá o nosso botão. Por que que ele não foi? Width 100%. Ah, tá, faltou um ponto e vírgula aqui. Esse ponto e vírgula quebrou o resto do CSS. Dá um F5 aqui. Beleza, tá lá, tá aplicado o nosso botão aqui. Aparentemente ele ficou bem grande, esse espaçamento, esse de 15 pixels. Eu vou diminuir um pouco, vou botar um rem só, de 10, que eu acho que já fica legal. Deixa eu salvar aqui, deixa eu atualizar. Beleza, acho que ficou um pouco melhor aqui. Ficou um pouco mais harmonioso. Uma coisa que eu vou fazer é só um hover. Posso botar aqui e hover, né? E vou colocar um filtrozinho. Esse filtro vai ser um brightness, vai ser um brilho. Eu vou diminuir um brilho para 1.9 aqui, só para a gente ver como é que fica. Beleza, olha, aplicou uma escuridãozinha, escureceu um pouco quando a gente passa o mouse por cima. Eu vou aplicar uma transição só para ele não fazer essa mudança tão brusca. Tem que botar um transition, um all, para pegar em todos os elementos, de uma animação EASI, 0.2 segundos. Transition, all, beleza. Salvar, atualizar, e tá lá, nosso botão. Quando a gente aplica transition, transition, agora sim, eu digitei certo. Agora sim, a gente pode salvar, atualizar. Quando a gente vem aqui, o nosso botão faz uma pequena animação aqui e tá lá a nossa tela de login com o nosso usuário e senha. Se a gente vier aqui e comparar o nosso Figma aqui proposto com a nossa tela de login, tá bem parecido com o que a gente imaginou aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui é basicamente remover. O que a gente pode fazer aqui é remover essa margem aqui
porque essa margem top que ele tá dando, acaba que o elemento não começa junto com esse, aí não tá tão alinhado assim. Então, ao invés de dar um margem top, eu vou dar um padding top, tá? E o padding left aqui, e aqui eu também vou dar um padding left, que aí eu acho que ele vai acabar começando do mesma altura e vai ficar alinhado, tá? Só isso que tá um pouco estranho aqui. Beleza, agora sim, né, se a gente vier aqui, dá um inspecionar elemento, a gente vai ver que o elemento está ocupando um espaço melhor. Beleza, nós já temos a nossa página de login aqui feita. O que a gente pode fazer aqui agora também, né? É basicamente deixar um pouco responsivo, ou seja, quando ele chegar um certo tamanho, a gente basicamente remove isso daqui e deixa ele centralizado, né? Se vocês repararem, né, o próprio Bootstrap, já quando chega um certo tamanho, ele já faz com que cada coluna tenha o tamanho de 6, né? E essa configuração a gente pode ver aqui no tamanho, no size aqui, tá? Ele deixa o default, ou seja, quando o tamanho médio é MD, ele pega o 6, o resto é default, que no caso, nesse caso aqui é o small, ele pega 12 de tamanho, por isso que um elemento fica embaixo do outro. Só que o que a gente vai fazer não vai só fazer com que o elemento fique embaixo do outro, mas a gente vai remover esse lado direito aqui. Então, quando ele chega mais ou menos numa tela de 992 pixels, deixa eu ver aqui se é 992. Eu acredito que sim. 992 pixels, que é o primeiro, que é um dos breakpoints, a gente vai remover esse carinha aqui. E para isso é muito fácil, a gente pode vir aqui na própria página e a gente vai falar que a media carry, né, a mídia, quando chegar uma largura máxima de 992 pixels, eu vou falar que o meu left side, né, ele vai ter um display none. Opa, acabou aqui, tirei aqui. Ele vai ter um display none, ou seja, quando chegar no tamanho de 992 pixels, esconde ele. Né? É basicamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente pode dar um F5, salvar e atualizar. E na verdade eu acabei invertendo. Eu fiz na página no left side, no right side. Right side. Beleza? Mudei aqui. É o lado direito que a gente quer que suma. Se eu der um F5, tá lá a nossa página de login sem a imagem. Quando a gente volta uma tela maior, ele exibe. Quando a gente vai para uma tela menor, ele fica aqui certinho. Agora, a única coisa que nos resta é basicamente centralizar todo o conteúdo, né? E o que a gente vai fazer basicamente aqui é falar que o nosso Content Form aqui vai ter um Align Item Center, né? Aí o nosso formulário aqui, ele não tá pegando a largura disponível, né? Então a gente pode falar que ele vai ter uma largura de 390 pixels, por exemplo, que é o tamanho máximo ali que a gente colocou, né? A gente pode colocar que ele vai ter um tamanho de 100%, porém ele vai ter um max width de 390 pixels, né? Por que 100%? Porque aí conforme a tela for diminuindo do usuário, ele vai acompanhando sempre, beleza? Então vamos lá, então aqui a gente vai falar que o nosso form footer, cadê? Nosso form container, né? Como eu falei, ele vai ter a largura de 100%, porém com tamanho máximo de 390 pixels. Então isso aqui é para o nosso formulário e aqui para o nosso content form ele vai ter apenas o Align Items Center. A gente salva aqui e atualiza. Tá lá o nosso elemento completamente responsivo e quando se a gente diminuir aqui, ó, vocês podem ver que ele está responsivo. Uma coisa aqui que está quebrando é esse padding, inclusive a gente pode também remover esse padding aqui que ele coloca, né? Então a gente pode colocar aqui o padding o padding left, né? A gente pode falar que ele vai ter um padding só de 24 pixels para não ficar muito grande, né? Senão ele vai ficar quebrando muito cedo, vamos dizer assim. A gente pode atualizar aqui. Repara que fica um pouco melhor, né? Então, em telas menores ele se adapta bem aqui, ó, como vocês podem ver. Em telas maiores ele vai ter essa aparência aqui. Vamos só fazer o ajuste aqui para que esse cara fique de fato alinhado, porque mesmo colocando o padding, a margem ali, acabou que no final das contas não ficou alinhado. E eu acho que eu já sei o porquê. Se a gente for ver, eu coloquei que o nosso portal form aqui, ele vai ter o tamanho de 100 VH, né? Ou seja, todo o nosso elemento vai ter 100 VH de tamanho. E eu falei que o nosso content form, ou seja, esse carinha aqui, vai ter o tamanho de 100%. E como eu falei, é 100% do pai, que é 100 VH. Só que acaba que 100 VH ultrapassa, né, o tamanho disponível aqui para ele, né? Então se a gente vier aqui e dar um inspecionar elemento, provavelmente é isso que está acontecendo. A gente pode vir aqui, clicar aqui, ó. Realmente, se vocês forem ver aqui embaixo, o elemento acaba
continuando, né? Então, o que a gente pode fazer aqui para alinhar é basicamente o seguinte: a gente pode pegar o padding que a gente tem aqui de diferença, mais o tamanho da imagem, né? Ou seja, o padding é 48, mais a imagem ela tem um tamanho de 46, né? Então é 311 por 46 de altura. Então a gente faz 48, que é o pad, mais 46, que é o tamanho da imagem. A gente pode abrir a calculadora aqui. Fazer 48 mais 46, que é o tamanho da imagem, que dá um tamanho de 94 pixels. Então aqui, a altura desse nosso container não pode ser de 100 VH, porque acaba que está sendo 100 VH mais esses 94 pixels. Então ele está ultrapassando e acaba que na hora de fazer o alinhamento não fica certo, né? Ele tem que fazer o alinhamento com o que sobrou. Então a gente pode ver aqui que a altura vai ser um cálculo de 100%, né? Menos os 94 pixels da imagem mais o padding. Então, se a gente... Vou até copiar já isso aqui para colocar lá. Se a gente colocar aqui, ó, agora sim, de fato está alinhado, né? Porque agora o nosso elemento está sendo centralizado realmente pelo tamanho que sobrou para ele, que é 100 VH, descontando o tamanho da imagem mais o padding. Então, agora sim, ele ficou alinhado. A gente pode colocar isso aqui no nosso content form. Bota um ponto e vírgula, salvou. Se a gente dá um F5, tá lá, agora sim tá certinho, tá alinhado aqui o nosso login com o nosso elemento. Se a gente volta aqui, tá aqui tudo certinho funcionando, a responsividade, né? Beleza. Então, beleza, agora que a nossa estilização tá pronta, a nossa página tá pronta, vamos fazer esse login aqui funcionar, né? Quando a gente clicar em entrar, ele de fato fazia o login. Agora o Service Portal Magic tem um blog, né, que é o serviceportalmagic.com. Você pode acessar aqui, www.serviceportalmagic.com. Vou deixar o link aí na descrição. E aqui, galera, eu vou utilizar para colocar novidades que tem no mundo do Service Portal, colocar como repositório, né, de código que você vai ter lá vários recursos que eu utilizo no dia a dia, coisas interessantes que você pode ir lá copiar e aplicar nos seus projetos, enfim. Aqui eu vou colocar também os tutoriais que a gente coloca aqui. Enfim, aqui é uma espécie de repositório de conhecimentos voltados para portal. Tá? E aqui eu tenho uma publicação que é para justamente criar uma página de login simples, onde aqui eu tenho um texto explicativo em inglês e em português, com um código HTML, com client script e com server script. O HTML a gente não vai usar, porque a gente já tem aqui o nosso HTML, isso aqui é só um HTML de exemplo, né? Mas a gente vai utilizar o client script. Então eu vou copiar todo esse client script aqui, tá? Vou deixar o link aí na descrição para vocês. E vou vir aqui no client script e vou colar esse carinha aqui. Beleza? Já tem todas as importações, já tem todas as variáveis criadas. Vou vir aqui no server script e vou copiar também o server script e colocar lá no nosso código. Então, a gente pode colocar aqui, vou identar aqui certinho e vou salvar. Beleza, agora, se você for ver aqui na publicação, né, depois que a gente cria o nosso formulário, a gente tem que chamar a função login, c.login, passando o usuário e senha vinda dos inputs para o login funcionar. Então, a gente tem essa função aqui, que é a função c.login, e a gente só tem que passar user e o password vindas do nosso formulário, tá? Para executar essa função, eu vou colocar ela aqui no ng-submit do nosso formulário, tá? c.submit, ok? E aqui eu vou passar as variáveis c.username, que ela vai armazenar o valor do username, e c.password, que vai armazenar o valor da nossa senha. A gente ainda não fez a conexão dos nossos inputs com essas variáveis. Para isso, a gente basta colocar a diretiva ngModel, né, e fazer a associação aqui. O meu ngModel do usuário vai ser referente ao c.username. Vou copiar esse cara aqui e vou colocar agora na senha. E esse cara vai ser o c.password. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui, que acho que fica um pouco melhor de enxergar, né? Então aqui eu passei o ngModel c.username no input de username e o ngModel c.password no input de senha, ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é só mudar, né, esse submit aqui, não é c.submit, é c.login. Aqui a gente não precisa colocar um clique no botão, porque ele já é do tipo submit e ele está dentro do form. Então, como esse botão é do tipo submit, ele entende que tem que rodar a função de submit do formulário, tá? Então, isso é um truquezinho aí. Na verdade, é como funciona o HTML, né? Não é um truque, na verdade, isso aqui é o funcionamento, né? O botão de submit executa a função de submit do formulário, tá? Obviamente só funciona porque esse botão está dentro do formulário. Se ele estivesse fora, ele não iria executar, ok? Vamos ver se já funciona. A gente pode salvar aqui. Vamos copiar o nosso portal. Não vou nem colocar o ID da página. Vou tentar acessar esse portal aqui de fato deslogado. Vou abrir a aba anônima. Repara que automaticamente o nosso portal já direcionou a gente para a página de login. Como todos os widgets estão públicos, a gente consegue acessar normalmente.
tá funcionando aqui a nossa responsividade. Beleza, agora eu vou usar essa sugestão aqui que o próprio navegador me dá e vou clicar em entrar para ver o que acontece. Tá lá. Beleza, ele fez o login, me redirecionou aqui para a página, para a home do portal. Beleza? Como a página não tem nenhuma página inicial anexada lá no registro, né, colocada no registro, na verdade, do meu portal, automaticamente o ServiceNow inicializa a página index para mim, mas beleza, tô logado. Se eu apagar aqui o portal e tentar entrar na instância, né, pela aba anônima, repara que tá funcionando normalmente. Beleza? Então, nosso login tá funcionando. Agora a gente pode tratar os erros. Para isso, a gente pode vir aqui, a gente tem o if e o else aqui, que é para verificar basicamente quando o login e a senha deram certo, né? E quando deu errado. Quando deu certo, ele vai chamar essa função aqui e vai fazer o redirecionamento do usuário, e quando ele deu errado, ele entra nesse else aqui, ok? Então a gente pode verificar aqui, dar um console.log em message, nesse c.message aqui, e verificar o que acontece quando a gente erra. Vamos abrir mais uma vez a aba anônima aqui, vamos copiar o nosso link do nosso portal, vamos acessar. Vamos abrir aqui a aba anônima, vou dar um console log aqui, vou tentar clicar em entrar. Ele parece, ó, username ou password invalid. Então a gente pode perceber que quando a gente clica em entrar, digita qualquer coisa, é esse retorno aqui que a gente tem e ele automaticamente limpa os campos pra gente, ó. Quando a gente clica em entrar, ele já limpa o campo e dá a mensagem de erro. Uma solução bem simples que a gente pode fazer, você poderia colocar toda uma borda vermelha e tal, mas para facilitar, para fazer mais simples, eu vou só dar um sp util.add info message. Na verdade, eu vou botar um error message, né? add error message, passando exatamente essa mensagem aqui, né? Então a gente salva. Vamos copiar aqui de novo e abrir a aba anônima de novo. Quando a gente clica em entrar, ele aparece aqui a mensagem de erro, mas como eu falei, você poderia fazer toda uma tratativa, deixar a borda aqui vermelha, o label vermelho da senha e do usuário, enfim. A forma de tratar erro você pode fazer o que você quiser, mas eu coloquei essa daqui que eu acho mais simples de fazer, ok? Vou minimizar dessa vez, não vou fechar não para não ter que ficar abrindo toda hora, só dar um F5 ali. O que a gente vai fazer aqui agora é basicamente colocar o esqueci minha senha para funcionar, né? E o lembrar de mim para funcionar também. O esqueci minha senha, a gente tem esse link aqui, é uma property, e nós temos essa verificação se está ativado, se pode ter o link de esqueci minha senha. Então isso aqui é uma verificação e isso aqui é de fato o link. Então a gente vai colocar aqui uma condição, né, para que esse cara só vai ser exibido se essa property for igual a true. Só que, como a gente quer fazer o bind dessa condição apenas uma única vez, eu não quero ficar verificando o tempo todo, eu vou colocar esses dois pontos por problema de performance, né? Pra gente não ter problema de performance, na verdade. E caso ele possa, a gente vai levar o cara pro link do esqueci minha senha, que no caso é esse cara aqui. Então aqui eu já mudei para nghref e a gente substitui aqui, coloca os dois pontos, coloca a variável, e aqui faltou, eu apaguei as chaves, aspas, sem querer. Salvei, então aqui eu coloco o link e eu fiz a verificação que esse link só vai ser exibido se a property de esqueci minha senha tiver true, ou seja, se eu puder mostrar esse link, né? Então vamos lá no na nossa aba anônima. Vou dar um F5 para ali pegar as mudanças. Agora se eu clicar aqui ó, em esqueci minha senha, ele me leva para a página padrão de esqueci minha senha, tá? Com o multifactor, né? Se o multifactor tiver ativado na sua instância e tudo mais, seria algo parecido que você teria que fazer. Teria que ter o código do multifactor e caso tenha, ele iria redirecionar para essa página aqui, só que é de multifactor, né? Que você coloca o QR Code e tudo mais. A gente não fez aqui porque não tem ali no código disponibilizado. Seria isso que você teria que fazer, beleza? Beleza, tá funcionando já o esqueci minha senha, agora só falta lembrar de mim. E para isso, aqui no client script, a gente já tem aqui uma variável, remember me, basta a gente associar ela com o nosso checkbox aqui, que é o ng model, tá? A gente coloca aqui o remember me, só colocar essa variável aqui ligada ao input de checkbox, que ela já vai estar automaticamente ligada com esse carinha aqui. Inclusive, a gente pode fazer um teste, né? E ele já está associado aqui também, ó, quando você vai fazer o login. A gente pode fazer um teste para pegar o valor, para ver se de fato ele está vindo um boolean, true ou false. A gente pode colocar aqui, quando clicar em login, ele não vai mais fazer o login e vai dar um console log na variável c.rememberme para a gente saber se de fato ele está vindo um true ou false ou se ele está vindo um texto, né? Isso é importante a gente saber. Então a gente pode vir aqui na nossa aba anônima, dar um F5, clique em inspecionar elemento, vem aqui no console,
Vou marcar a caixinha de lembrar de mim, vou clicar em entrar, mas ele não vai mais entrar e vai exibir. Beleza, então quando eu clico aqui, ele exibe um true e um falso. Tá azulzinho no seu navegador, isso quer dizer que não é um texto, isso é de fato um boolean. Se fosse um texto, ele estaria preto, né? Aqui eu não vou ter um exemplo, não vou conseguir exemplo, mas quando é texto ele fica preto e quando é um boolean ele fica azul. Desse jeito aqui, pode remover esse carinha aqui e beleza, nosso login já tá pronto, já tá funcional, já tem o esqueci minha senha, já tem o lembrar de mim, já tem as opções do usuário e senha digitar. Eu acabei fechando aqui a aba anônima, deixa eu abrir de novo. Ele tá responsivo, então se você tiver em telas menores, ele vai respeitar a responsividade. Cliquei aqui, ó, em tela menor, ele vai respeitar. Seria o ideal centralizar aqui, mas eu não vou fazer isso não, você pode fazer isso se você quiser. Ó, já tá em telas menores, telas maiores ele exibe certinho. Se eu coloco qualquer coisa aqui errada, ele vai exibir uma mensagem de erro. Se eu clico em esqueci minha senha, ele vai me levar para a tela de recuperação de senha, verificando se pode ou não, né? De acordo com a property. Ele tem a opção de marcar lembrar de mim e se você colocar um usuário e senha válido, ele vai fazer o login para você, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar essa publicação aqui lá no nosso Service Portal Magic. Vou tentar deixar também o update set de todo o projeto, de tudo que a gente fez aqui para vocês poderem visualizar por conta própria o código aqui desenvolvido. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!